Agora tá bom, que pra mim tá bom. Show de bola. Então vamos dar uma orada para a gente começar? Você ora para a gente, por favor? Ora para a gente, não ora ao Eu Senhor. oro. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, você que está em casa, feche seus olhos também. Pai, obrigado por essa noite, te agradecemos por esse momento, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, te agradecemos pelo nosso dia, somos gratos pelas pequenas coisas que o Senhor faz, pelas grandes também. Pedimos Amém. nessa hora que a nossa mente esteja aberta, que a palavra ela seja plantada em nossos corações. E que no momento certo ela venha dar o fruto. E é isso que nós te pedimos, é isso que nós rogamos a ti. Está escrito que a tua palavra ela jamais ia. É nisso que nós nos apegamos. A tua palavra ela vai e produz fruto em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, galera, para quem não me conhece, né? Meu nome é Paulo Leonardo. Hoje eu congrego ali na comunidade cristã em Olaria e sirvo a Deus não só na comunidade local, mas sirvo ao Senhor na nossa cidade, assim como o Netinho e qualquer outro cristão serve a Deus na cidade inteira, né? E Netinho, fala um pouco quem é você, aonde você congrega. A camisa bonita. Então, olha aí. E eu tô com outra aqui, ó. Aí. Então, na verdade, meu nome é Eucinei, não é Neto, não tem nem Neto no meu nome. Mas eu vou facilitar para você, pode me chamar de Neto, congrego em Campo do Coelho, na comunidade cristã também. E como o Léo disse, servimos a Igreja do Senhor, né, que não é dividida por placas, nós servimos a ela na cidade de Nova Friburgo. Amém. E hoje o tema da live é os 5 ministérios. Tem algumas tretas envolvendo aí os 5 ministérios, pelo menos que diz respeito ao ministério do apóstolo, se ele passou, se ele não passou, se ele só era para o tempo de Cristo, ou se ele ainda está vigente no tempo da igreja, né, nos nossos dias. O pessoal tem uma discussão aí centenária, né, talvez milenar, em torno dessa questão, e a gente vai simplificar um pouco essas coisas para o entendimento geral. Mas o mais importante nessa noite não é tentar solucionar o problema, mas mostrar a importância dos 5 ministérios na igreja. Se a gente pegar o texto clássico, né, que fala dos 5 ministérios, é Efésios capítulo 4, versículo 11, que fala que Deus deu um para apóstolos. Leia aí, Netinho, Efésios 4, 11, está aberto? Efésios 4:11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E com finalidade. E não foi com uma finalidade, foram com 3 finalidades. Leia aí as 3 finalidades para gente. Vou continuar o texto. Efésios 4, versículo 12. Eles são responsáveis por preparar o povo santo, realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então, aperfeiçoamento dos santos, desenvolvimento do serviço e edificação do corpo de Cristo. Então, os 5 ministérios que a gente acabou de falar, né? O apóstolo, o mestre, o profeta, o evangelista e o pastor, eles têm, né, 3 objetivos básicos, que é aperfeiçoar os santos, desenvolver o serviço, né, ajudar no desenvolvimento do serviço e edificar o corpo de Cristo. E o que você vê, Netinho, quando você olha para esse texto, o que o Senhor salta aos teus olhos, ao teu coração? Olha, para mim é um dos textos fundamentais em toda teologia cristã, né? Quando você fala em corpo, quando você fala de Cristo, a gente deve imaginar um corpo de forma como que os 5 ministérios eles andam em conjuntos, né? Então, cada função, cada ministério, cada pessoa, ela nasceu com uma função. Tem algo interessante que eu acho aqui, é que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Efésios capítulo 4, versículo 7. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo.
O que eu entendo com isso? Eu entendo que aqui a gente já exclui a ideia de que eu sou uma pessoa e não nasci com um chamado. O texto é muito claro dizendo: a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva. Então, necessariamente, você está dentro dos 5 ministérios. Não tem como você fugir, não tem como você olhar para isso e falar assim: eu não sou pastor, não sou mestre, não sou evangelista, não sou apóstolo e não sou profeta. Necessariamente você tem que estar em um dos 5. Na minha opinião, qual que é a grande dificuldade, ou melhor, eu não diria dificuldade, eu diria o desafio. Qual é o grande desafio? O grande desafio é entender em qual deles eu estou. Né? Tivemos uma live sábado com o Ministério Jovem de Campo do Coelho e conselheiro, e comecei a falar sobre isso. Né? Se você pega uma caneta Bic e tenta varrer a sua casa, ela não tem utilidade. Agora, se você usa a sua caneta Bic para não tem na caneta. Se você usa a sua caneta para escrever, então você encontrou a finalidade dela. O que acontece? Tem muita caneta Bic querendo varrer casa e tem muita vassoura querendo escrever livro. Você precisa identificar, em primeiro lugar, em qual dos 5 ministérios você está. Porque somente dessa maneira você vai conseguir produzir e você vai conseguir entregar aquilo que o Senhor te pediu. Tem muito mestre querendo dom de profeta. E tem muito profeta querendo os dons dos evangelistas. Quando o apóstolo Paulo ele fala, orar e pedir pelos melhores dons, ou seja, ele tá nos induzindo, ele está nos fazendo pensar de que nós devemos orar por esses dons. Agora, é um desafio do apóstolo. Agora, que desafio é esse? Com base no teu ministério. Em qual dos 5 você se encaixa? Eu sou evangelista. Então, ore por dons que o melhor dom que o compõem para aquele que é evangelista. Exatamente. Para ele compor o seu ministério. Então, para mim, começa o grande problema aí. Eu sou mestre. Não que tenha, assim, algum problema direto, algum conflito direto com isso, mas qual que é a ideia que se passa? Eu sou mestre, mas eu oro a Deus para que Deus me dê interpretação de línguas, porque eu acho muito maneiro, eu acho místico. Então, cara, se você é mestre, busca Deus que envolva. Exatamente. Então, na minha opinião, esse é o desafio, Léo. Há na nossa geração uma grande dificuldade, né, entre entender o chamado de Deus. Já é uma grande dificuldade. Mas as pessoas não olham para os 5 ministérios como se fossem coisas, ou melhor, como se fossem algo que elas estão inseridas. Então, a princípio, você está em um dos 5. A grande questão é a seguinte: em qual dos 5 você está? O que eu penso aqui é falar um pouquinho dos 5, porque as pessoas têm muita dificuldade em discernir o que é o que e aonde que elas se encaixam. Então, na minha opinião, acho que a gente pode pegar e falar um pouco desses 5 ministérios. E antes, eu quero deixar uma base, né? Eu sempre brinco que eu tenho muita dificuldade em falar coisas de uma forma breve, sabe? Dar um princípio breve. Eu gosto mais de falar de conceitos. Te falou de dar uma base lá. Oi, tô ouvindo. Voltou? Tá me ouvindo? Travou aqui, eu não sei. Destravou. Eu tô te ouvindo, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. O pessoal tá ouvindo aí? Manda ver. Onde a gente parou? Você ia começar a dar a base. Arrependei isso aí, Léo. A princípio, né? A princípio é você ouvir a voz de Deus. Você ter esse discernimento, sensibilidade para ouvir aquilo que o Senhor está falando. Então, conceitos. Sim, a gente tinha falado, né? Falando sobre os conceitos, sim.
a gente deve começar ouvindo a voz de Deus, né? Porque não tem como a gente começar a se movimentar e se mover sem ouvir a voz de Deus. Lógico, esses ministérios, esses 5 ministérios envolvem uma gama de coisas como a matéria-prima, aquilo que Deus me deu como dom, envolve aquilo que eu vivi até então, né? A tua experiência é uma bagagem para o teu ministério. Então essas coisas devem ser levadas em consideração. Agora, tem um texto que eu acho muito interessante, Isaías capítulo 6, acho que a gente já chegou a compartilhar isso, mas para mim é um dos textos que eu acho mais curiosos a respeito sobre ouvir a voz de Deus. Isaías capítulo 6, olha o que está falando. Isaías capítulo 6, versículo 7. Oi. E aí, voltou? Voltou, você tá meio robô, mas eu tô te vendo, meio robotizado. Eu tô te ouvindo bem e te ouvindo bem. Então manda brasa. A galera não reclamou, tá todo mundo ouvindo. Vai lá. Você lê Isaías. Então, está escrito assim, ó. Tocou os meus lábios com brasa e disse, veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Versículo 8. Então ouviu o Senhor que clamava, né? Esse clamar aqui, ele não está no passado por acaso, ele está no passado porque o Senhor já estava clamando. Agora, era o povo que não estava ouvindo. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que necessariamente o Senhor já está falando sobre o teu chamado, o Senhor já está falando sobre o teu ministério. Agora, você vai precisar passar por um processo para que você ouça aquilo que o Senhor está falando. Amém? Amém. Tá travado, cara, não tá? Não, tá beleza. Cara, quando aqui. Tô te ouvindo bem de novo. Então a galera, às vezes, por não ter o rótulo, eles não conseguem se ver como na função, né? Em uma dessas 5 funções. Agora, em algum nível, todos nós nos movemos em um desses 5 ministérios, cara. Em algum nível. É lógico, quando você identifica o ministério pelo qual o Senhor te chamou e pelo qual a tua configuração te leva a uma predisposição a ele, você começa a desenvolvê-lo e você vai alcançar novos níveis nele, a ponto de um dia um número maior de pessoas te reconhecer e então colocarem um rótulo sobre você. Mas inicialmente, quando a gente identifica, né, essa é a necessidade primária, é identificar qual ministério eu me encaixo. Identifiquei qual ministério que eu me encaixo. Agora eu vou desenvolver dentro desse ministério. E para a questão do ministério, eu vou orar, buscar dons específicos, como você, para me capacitar, desenvolver o ministério que o Senhor me confiou. Aí é onde as pessoas chegam futuramente dos rótulos, dos títulos. Mas inicialmente as pessoas só vão receber um rótulo, só vão receber um título. Olha, tio, você é um mestre. Cara, você já é mestre há anos. Só que não são todas as pessoas que te conhecem, e você não foi rotulado ainda com isso, mas você é por essência, você é por chamado, você é porque o Senhor te deu confiou em você esse ministério. Então, dentro disso, você faz o quê? Você busca conhecimento, você busca desenvolver, você busca se aprofundar, você busca o estudo, você busca conhecer os originais para que você desenvolva e, através disso, você possa servir com mais qualidade e você acaba alcançando autoridade. E a autoridade vai te dar o quê? A liderança sobre os lugares onde você passar. Eu vejo muito voltado para isso. Então, a gente quer, né, nessa live, ajudar você a identificar qual o ministério Deus te chamou para fazer parte do corpo de Cristo e, após identificar esse ministério, te ajudar a começar a caminhar nesse ministério para que, então, você possa desenvolver ele e servir cada vez melhor o corpo de Cristo. Porque não é só o seu ministério. Identificou o teu ministério, a gente vai precisar aprender a trabalhar em conjunto. Porque são os 5 ministérios que vai aperfeiçoar os santos. São os 5 ministérios que vai desenvolver
vai nos ajudar no desenvolvimento do nosso serviço. E são os 5 ministérios que vai edificar o corpo de Cristo. Não é um ministério. A gente precisa trabalhar em conjunto. E tem alguns desses ministérios, né, que eles chocam constantemente, porque a visão deles são muito diferentes. Eu gosto de fazer essa comparação do ministério do evangelista com o ministério do pastor. E aí, Netinho, o que você acha dessa junção do evangelista com o pastor? Normalmente dá bigode, né? A princípio, um tem um estilo de vida, uma missão e princípios e uma visão. E o outro tem um outro tipo, né? Olha quem chegou aí, Léo. Lindomar Cardoso, lindão. Lá de Souza. Manda um beijo pro pessoal aí na Paraíba, cara. Então, manda ver. Pode falar. Eu vejo, né, a questão do pastor e do evangelista. O que pega nisso? O evangelista quer ir para a rua, como você colocou aí, né? O evangelista quer ganhar pessoas, o evangelista quer alcançar todo mundo, enquanto o pastor está preocupado em discipular, está preocupado em cuidar. Aí ele está vendo um monte de gente chegando, não está dando conta do trabalho, e ele começa a ficar preocupado. Aí o evangelista começa a olhar para o pastor e achar que o pastor não está fazendo um bom trabalho porque o pastor não vai para a rua. E o pastor começa a olhar para o evangelista e falar que o evangelista não está fazendo um bom trabalho porque o evangelista fica muito pouco dentro de casa. E começa a entrar em conflito. E a gente não consegue enxergar que a junção desses ministérios é o que vai edificar o corpo de Cristo, cara. É o que vai fazer que a gente ande de uma forma mais aperfeiçoada, no aperfeiçoamento dos santos. E vai ajudar para que toda a igreja consiga o quê? Desempenhar o teu papel, desempenhar o teu serviço. Eles são contrastantes. Agora, se eu pego o ministério do apóstolo com o ministério do evangelista, eles já são muito próximos. Não da maneira que a gente conhece hoje em dia, né? Que hoje parece que botaram um rótulo no cara para ser alguém superior dentro da igreja. Fala um pouco sobre isso daí. Sim. Esse termo apóstolo, ele é muito mal interpretado, né? A palavra apóstolo, no original, no grego, vem da raiz apostolim, que significa um que é enviado, ou aquele que é enviado. Né? A ideia do apostolado é muito mais missionária e desbravadora, abrindo igrejas, do que essa ideia de sumo sacerdote do Antigo Testamento. Né? Aquela pessoa que está acima de tudo, que está coordenando as igrejas, que é o apóstolo bíblico é uma pessoa desbravadora e que tem que tem tanto um instinto de missão e um senso de missiologia, tanto quanto o evangelista. Isso deve acompanhar o coração do apóstolo também. Esse é o apostolado, isso aí. Apóstolo igual enviado. Exatamente, cara. Então, quando a gente bota esses dois caras juntos, o apóstolo é quem? É aquele cara que vai iniciar um novo trabalho, é o cara que vai implantar novas igrejas, é o cara que vai desbravar, né, novos territórios. E quando você tem um evangelista junto com esse apóstolo, vai facilitar o trabalho dele, porque o evangelista é o cara que vai para a rua, enquanto o apóstolo está ali cuidando da parte burocrática, está alugando o lugar, está começando a cuidar das pessoas que estão chegando, né? O evangelista está do lado de fora botando gente para dentro. Aí, em algum momento, vai precisar entrar quem para pastorear essa galera, para cuidar do coração dessa galera? Vai precisar entrar o pastor. Vai precisar entrar o pastor para cuidar, né? Para pastorear, vai precisar entrar o mestre para dar o ensino, para dar o conteúdo para a galera, e vai precisar entrar o profeta para dar a direção. E os 5 juntos vão fazer com que a igreja seja saudável. Agora, uma igreja, cara, que seja um dos 5 ministérios, ela já começa a ter problema. Ou então uma igreja que foca só em um ministério e não dá o espaço para os outros ministérios atuarem ou trabalharem, ela também começa a ter problema. Então, é extremamente necessário que a gente observe nesse texto de Efésios capítulo 4, versículo 11, e entenda isso como uma das bases para qualquer
ministério, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Porque aonde tem profetas, evangelistas, pastores, mestres e apóstolos, vai ter aperfeiçoamento dos santos, desenvolvimento do serviço e edificação do corpo de Cristo, cara. Então, assim, a gente precisa entender aonde nós nos encaixamos nisso e desenvolver dentro disso daí. Certo, Netinho? Corretíssimo, Léo. Então, a função do apóstolo é muito mais o envio, né? Não vamos entrar naquela briga teológica, que briga teológica tem até me cansado, né? Tanta briguinha teológica para lá, para cá, e as funções vão Você é arminiano ou calvinista? Brincadeira. Ei, não aguento mais Armínio, Calvino, música secular, música... São coisas chatas. E deixa eu te falar uma coisa. A gente vive num tempo acelerado. E música cristã, eu vou fazer uma live com o Luan, a gente vai conversar sobre isso. Deixa o coro dele tratando. Então, a gente vive num tempo acelerado, preocupado com coisas vãs, coisas que não faz sentido nenhum. Teologia da prosperidade, música secular, é isso, é aquilo. A palavra correta seria... É um entendimento a respeito dessa graça muito errôneo, né? Essa graça que ela me dá a carta branca para pecar, né? Como alguns dizem e tudo mais. Então, assim, tá escrito em Tito assim: a mesma graça que vos alcançou, que vos ensine a deixar as práticas pecaminosas. Não é? Então, a graça que Jesus pregava, a graça que Paulo pregava, era essa graça. Eu vou resumir para você. Deixa eu abrir um parênteses aqui sobre graça, Léo. Você me permite? Manda ver. Um minuto. Manda ver que eu vou pegar um versículo. Eu vou pegar um versículo aqui para fechar o seu comentário. Isso. Preste atenção. Existem duas palavras gregas para graça. Duas palavras gregas. A primeira palavra é a palavra doma. D-O-M-A, doma. Então, quando está escrito que você é salvo pela graça, você é salvo pela doma. O que é a doma no grego? Doma significa um favor que eu não mereço, que não merecia ganhar. Então, doma é um favor que eu não merecia. Agora, quando o apóstolo Paulo ele fala assim, quando estou fraco, é então que estou forte e tudo mais, e o teu poder se aperfeiçoa... E o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, a tua graça me basta. A palavra graça nesse contexto que Paulo está falando, não é doma, a palavra é caris. O que isso significa? Significa que a graça ela não para, ela começa no favor, doma. Agora, caris significa Cristo sendo aperfeiçoado em mim. Quando o apóstolo Paulo está falando, a tua graça me basta, ele está falando, Pai, eu sei que sou fraco, e sei que é na tua fraqueza que o Senhor está sendo edificado em mim. Então, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque a graça me alcançou, e a mesma graça que te trouxe um favor que você não merecia, ela continua construindo Cristo em você, mudando o teu caráter, transformando a tua vida. Então, qualquer outra graça... Para mim, travou. Muda o teu caráter. Exato. Aí o texto para fechar, né? Então, Igreja de Friburgo, Igreja Brasileira. Preste atenção no que Judas diz aqui, ó. Judas, capítulo único, né? Versículo 4. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio, sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Então, cara, às vezes a gente cai nesse erro, né? De achar que a graça é licenciosidade para viver uma vida imoral, uma vida de pecado. Mas o texto de Hebreus, não vou dizer quem é o autor de Hebreus, né? Tim tem as convicções dele, mas o texto de Hebreus, ele diz, né, que uma vez que você foi alcançado por Cristo, você escolher viver deliberadamente o pecado, cara. Hebreus capítulo 10, do meio para frente ali, meu irmão, você vai cair nas mãos, né, do Senhor. E terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Então, a graça, que hoje em dia tanto se fala aí, né, ela é algo que não é bíblico. Ou pelo menos não se fala dela de uma maneira completa. Fala da graça que salva, mas não citam a graça que educa, a graça que ensina, a graça que vai ensinar a gente o quê? A renegar as nossas paixões mundanas e andar em novidade de vida.
Então a graça que me salva me ensina, ela me educa. Show? Então, voltando aí para os 5 ministérios, a gente, assim, eu quero tentar fazer algumas dinâmicas para ver se a galera consegue identificar da onde eles estão, quais são as predisposições deles para ver aonde eles se encaixam nesses 5 ministérios. O que você acha, Netinho? Bom, legal. Vamos lá. Vamos buscar características de cada um dos 5 ministérios? Vamos lá. Vamos citar algumas características dos pastores. Quais são características dos pastores? Léo, um pastor em si ele tem que fazer pelo menos 3 coisas: proteger, conduzir e alimentar. Então são as 3 coisas que um pastor ele fazia, né? Apacentar é diferente de pastorear. A pastorear fala do coletivo, apacentar fala do coletivo, e pastorear era uma expansão que o pastor fazia todas as tardes. Por isso que na parábola da ovelha perdida, lembra que a ovelha foi achada à tarde. Cada ovelha. Exatamente. Então esse é o trabalho de um pastor, né? Um pastor ele vai conduzir, ele vai alimentar, ele vai proteger. Agora, qual que é as características, né? Eu vou dar algumas aqui que me vem à mente, mas a primeira é a habilidade para pregar, né? Ele tem uma certa eloquência, costuma falar bem. Ele tem facilidade para aconselhar, um desejo profundo para ajudar pessoas, uma compaixão diferenciada pelas dificuldades e tudo mais, um coração voltado a desenvolver maturidade, e facilidade para liderar. Acho que eu resumiria o pastor de uma forma muito breve e com uma definição um pouco mais clara dessa forma. Esse talvez seja o termômetro. Você tem facilidade para liderar? Você gosta de auxiliar pessoas? Tem facilidade para aconselhar? Então a galera que está aí ouvindo, analisa o teu coração agora e vê se você tem facilidade para liderar no sentido de cuidar, de servir. Se você é aquela pessoa que quer se gastar para apacentar, para cuidar do coração de outras pessoas. Se você tem essas predisposições, se você tem o desejo de alimentar, pode ser que você não tenha o título sobre a tua vida, mas você tem a unção de Deus, você tem o dom de Deus, você tem um chamado de Deus para andar nesse ministério. Se você começar a desenvolver, é igual andar de bicicleta. Você não aprende a andar de bicicleta da noite para o dia. Primeiro você vai andar de rodinha, com alguém te segurando, teu pai, tua mãe, o responsável te segurando, e em dado momento, uma rodinha, um dos lados da rodinha vai ser retirado e você vai andar, o seu pai, né, vai sair de perto e você vai andar sem, só com as 2 rodinhas, depois você retira uma rodinha, tira outra rodinha, começa a andar sozinho. Vai ter hora que você vai começar a fazer manobras, vai ter hora que você vai começar a fazer coisas que era inimaginável no momento que você começou a andar de bicicleta. Vai lá. Léo, a gente tem que entender exatamente isso, né? Que um dom e um teu ministério, de maneira nenhuma, ele se manifestará em plenitude do início. Então você vai desenvolvendo, você vai aprendendo. Agora. Falei. De maneira nenhuma! Nenhuma. Mas a gente tem que entender que ele é desenvolvido. É exatamente isso. Você não vai... Então preste atenção. Eu já vi pessoas que pregavam muito bem, que falavam com você muito bem, mas tinham muita dificuldade para falar para 20 pessoas. Então, não quero falar, isso não é para mim. Por causa do medo. Primeira coisa, o que cura medo é ação. Ação cura medo. Então, cara, tá com medo, vai lá e faz, que o medo vai passar, eu te garanto que o medo vai passar. Colocaram aí, falando sobre capacitação, né? Veja bem, em qualquer um dos 5 ministérios você vai precisar de 5 coisas. Aliás, de 2 coisas, né? Em qualquer um dos 5 ministérios você vai precisar de 2 coisas. Quais são essas 2 coisas? Unção e capacitação. A unção você dobra teu joelho e pede a Deus, porque ela vem do trono de Deus. Fala, Deus, em intimidade com Deus, Deus derrama a unção. Agora, a capacitação você vai ter que sentar, pegar a tua Bíblia e estudar. Vou te dar um conselho. Não seja uma pessoa preguiçosa. Esquece essa coisa de que fulano tem que profetizar na tua vida, ciclano tem que profetizar. Ninguém nunca profetizou no ministério. Preste atenção. Ninguém na Bíblia, nenhum dos profetas foi atrás de uma palavra. Você nunca vai ler. Jeremias foi atrás da palavra do Senhor que dizia. Ou Isaías foi atrás da palavra do Senhor que dizia. Sempre vai estar assim. E veio a mim a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor. Porque é a palavra profética que nos encontra, não a gente que vai até ela. Eu costumo falar, quer escutar Deus falar? Leia a tua Bíblia.
E um dia me falaram, mas eu quero escutar Deus falar em voz alta. Eu falei, então leia a tua Bíblia em voz alta, vai resolver os problemas. Aqui tá a fonte de tudo, cara. Não espera por um dedo na cara, um eis que te digo, uma mão na cabeça, um arrepio no corpo, para você cumprir tudo que já está escrito. Está escrito. Então presta atenção, é só voltar para a Bíblia, é só buscar capacitação, unção e capacitação, unção, intimidade, capacitação no estudo, no momento de estudo. E eu tenho certeza de que o teu dom e o teu chamado ele vai ser desenvolvido. Exatamente, cara. E a gente precisa ter isso muito bem definido. Então, se você tem predisposições, uma predisposição, né, para cuidar, você é aquela pessoa que... Já viu? Tem gente... Eu não sou desse tipo, né? Mas tem gente que fica mandando mensagem, quer saber como que a pessoa tá. Pô, você tá bem? E aí, como que você tá? Aí a pessoa contou para ele em algum momento que fulano de tal tá doente na família. Aí o cara depois manda mensagem, liga, como que fulano tá? Fulano melhorou? E você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Se tiver precisando, conta comigo. Cara, se você tem essas características, provavelmente você tem essa veia pastoral, essa veia apacentadora, essa veia cuidadora, que é uma das principais características aí do pastor. Agora, para a gente não ficar detido só no pastor, vamos lá. Mestre, Netinho, que é a tua área. Características do mestre. Então, cara, mestre... Pode falar, quer falar? Pode falar. Fala aí. Não, manda ver você, vai lá. Tem certeza? Tem. Então, veja bem, eu acredito que um mestre, né, ele é aquele que vai te acrescentar o conhecimento. Os mestres geralmente não são tão aceitos assim, porque o pessoal, na verdade, se torna preguiçoso. Eles querem ouvir o resultado pronto, mas não quer aprender a estudar. Então, isso gera alguns problemas. Então, os mestres geralmente ficam um pouco de lado, porque é mais doutrina, é mais disciplina, é mais Bíblia. E o pessoal, por muitas vezes, prefere tantas outras coisas quanto a palavra. Deixa eu te salientar uma coisa para você. Muitas pessoas falam assim, a oração, quando o crente dobra o joelho, o inferno treme. Você já ouviu isso? Agora, preste atenção. A arma no mundo espiritual é a palavra. É lógico, a oração e a palavra são dois braços. Qual braço é mais importante, teu esquerdo ou teu direito? Agora, o que vence... Aliás, Jesus estava em jejum. Jesus estava em oração por 40 dias e o diabo vai lá tentar ele. Agora, ele vence pela palavra. No Éden, Adão pecou. Aliás, Satanás vai em Eva porque ela não sabia muito bem o que Deus tinha falado. Aí ele vai novamente no jardim para agora fazer a mesma coisa com Jesus. Deus tinha falado com Adão e não com Eva, né? Era a função do Adão falar com Eva. Passar para Eva, exatamente. Então, quando ele vai pro deserto, ele chega lá e ele encontra um cara que tinha uma espada. Então, pela espada, pela palavra, Jesus vence o diabo. Então, a função do mestre é trazer conhecimento, é trazer enriquecimento, é trazer conteúdo, é gerar você, te fazer entender. Olha, tem uma coisa que acontece, né? Se chama a palavra semeada no coração. É uma palavra que ela tem como característica não passar pela mente. Então ela cai direto no coração. Por causa dos sentimentos, por causa da emoção, por causa do eu preciso, é a hora e tal. Então vem aquele arrepio, vem o choro. E por muitas vezes você não entende. E quando você não entende a palavra, ela cai no teu coração, mas ela não produz raiz, porque ela caiu direto no teu coração, ela passou direto pela tua mente. Então veja bem, antes de você entender qualquer palavra, cara, aliás, antes de você colocar essa palavra no teu coração, entenda ela. Sabe como que o Davi fez para parar de pecar contra o Senhor? Guardou a palavra no coração, mas primeiro teve que passar pelo entendimento. Ele teve que entender aquilo. E quando ele entendeu, a palavra se repousou no coração. Sabe qual é a semelhança de todas as palavras roubadas na parábola que Jesus conta? A semelhança é a seguinte. Fala assim, E a palavra que foi sufocada é semelhante àquele que não entendendo. Ou a semente que foi lançada em tal lugar é semelhante àquele que não entendendo. Todos aqueles que a palavra não permaneceu, não entenderam, porque caiu direto no coração. Então a gente precisa entender a palavra. Para mim, essa é a função do mestre. Quais são as características mais básicas? Gosta de estudar, gosta dessas curiosidades, gosta desse aprofundamento bíblico. Né? Se Deus te chamou para a palavra, faça que se aprofunde na palavra. A Bíblia
tem facilidade de ensinar, de passar. A Bíblia foi escrita em 2 idiomas, em 3, né? Hebraico, aramaico e grego. Então, se aperfeiçoe, cara. Vai estudar, vai procurar aprender, vai procurar. Então, para mim, essa é a definição resumida. Estamos dando definições resumidas, né? Do mestre, Léo. Então, quando você olha para você, assim, a galera da live aí, e se identifica com essas características, né? Eu tenho facilidade de aprender e eu gosto disso, eu gosto de entrar para dentro dos temas, de pegar os detalhes, eu gosto de crescer nesses detalhes, e dentro dessa pegada, eu não sou um cara que quero isso para mim, pelo contrário, eu quero aprender para passar esse conhecimento, eu quero aprender e tenho facilidade de passar esse conhecimento, automaticamente você vai começar a se identificar aonde? Com o ministério do mestre. E o mestre ele tem umas tretas com o profeta, né? Assim como o pastor e o evangelista, o mestre e os profetas, eles têm uma treta, porque o profeta está lá largando a profecia e o mestre está lá julgando, né? Está analisando, pô, o que esse cara está falando. E, cara, é interessante, né, a gente olhar a maturidade que isso traz para o ministério, né? Quando o ministério não tem quando a igreja não tem os 5 ministérios, eu desativei os comentários, galera, porque estava travando muito a live. Então, desativando os comentários, ele fica um pouco mais leve. Mais adiante, vou tentar ativá-los novamente para vocês fazerem algumas perguntas. Show? Mas, quando falta, né, os 5 ministérios, começa a ter falta também de maturidade. Porque quando o profeta profetiza e depois ele é indagado pelo mestre, automaticamente o profeta ele tem que se aprofundar naquilo que ele falou. E ele vai ter que ter mais zelo e mais responsabilidade com aquilo que ele falou. Então, assim, eles se completam, né? Eles se completam. Não tem essa parada de o pastor é mais importante do que o mestre é mais importante do que o evangelista, o apóstolo é o mais importante de todos. Não. Todos eles, juntos, trabalham para o aperfeiçoamento dos santos, o desenvolvimento de serviço e a edificação do corpo de Cristo, cara. E não é um mais do que o outro. Eles juntos. Então, quando a igreja tem os 5 ministérios ativos, o que vai acontecer? O trabalho deles juntos vai gerar uma maturidade no corpo. Não é para fazer a igreja crescer, evoluir. É para fazer os membros, as pessoas, os indivíduos serem desenvolvidos. Para quê? O ajuntamento, né, dos indivíduos vai formar um coletivo sadio, cara. Então a gente precisa entender isso, cara. A gente precisa trabalhar isso. A igreja brasileira precisa valorizar os 5 ministérios, assim como valoriza o pastor, assim como valoriza, né, o apóstolo, precisa valorizar o mestre, precisa valorizar o evangelista, precisa valorizar o profeta, cara. Então, se você tem, né, essa predisposição para aprender, gosta disso e tem essa facilidade de ensinar, então tá aí, cara. Você já começa a se identificar com o ministério do mestre. Em algum nível, em alguma escala, você tem, né, esse ministério latejando dentro de você. Agora é o que a gente falou. Você tem que desenvolver ele. Você tem que ir atrás de ferramentas, de conhecimento, orar para que a unção do Senhor possa multiplicar isso dentro de você, mas fazer a tua parte. Porque o que Deus já derramou sobre a nossa vida já tá feito, né? O Espírito Santo está aí, a graça de Deus já nos alcançou para nos salvar e agora está nos educando e agora tem a nossa parte, né? Tem aquilo que nós precisamos fazer, né? Então o pastor ele tem um coração mais cuidador, mais discipulador, o mestre tem um coração mais voltado para aprender e ensinar, e o profeta, né, Tim? O que falar do profeta? Eu gosto da área profética, cara. Eu tenho um conflito entre muitas aspas dentro de mim, né? Entre o profético e o mestre. Eu gosto muito das duas áreas. Segura. Em algum nível, às vezes isso pode gerar confusão também, que a pessoa fala, pô, eu sou pastor, então não posso ser mais nada. Cara, todos nós nos movemos nos ministérios em algum nível, mas nós temos predisposições, nós temos algo que a gente se identifique mais. Exatamente. Você nunca vai ser os 5,
Porque você não faz igreja sozinho, a imagem de Deus é uma coletividade, é coletivo. Né? Mas você pode funcionar nos outros ministérios também. Né? Então, talvez quando você vai para uma missão, você fica um pouco mais evangelista. Mas talvez você é um mestre, talvez você é um profeta. O que um profeta faz? Vou resumir com um exemplo, Léo. Ele é um microfone. O microfone não vale nada se estiver só no tripé. Tem que ter alguém falando por trás dele. O profeta é o microfone. É aquele que tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então você, que tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, é aguçado para ouvir a voz de Deus, geralmente gostam muito de oração, gostam muito dessa área de intercessão, oração. Você que tem facilidade com a profecia, com o discernimento, e sentir e discernir ambientes, pode ser que você seja um profeta ou tenha uma predisposição a ser profeta. Exato. Então tá aí, né? Essas características, se você olha para a tua vida, né? Se você olha para a tua caminhada cristã e consegue se identificar com essas características, tá aí o ministério que o Senhor te confiou. Agora, desenvolve-o, ande nele, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você e para fazer através de você. Então vamos lá. Evangelista. Agora é com você, vai lá. Então, cara, o evangelista é um cara, às vezes a treta do evangelista é porque ele é um cara muito de dentro da igreja. Eu, quando olho, vou falar agora pessoalmente, eu olho para a minha configuração. E como que Deus permitiu que fosse a minha vida, a minha história, para que eu chegasse aqui. Eu fui um cara, cresci muito desprendido, sempre morando em casas diferentes, estudando em colégios diferentes. Eu morei em vários bairros de Friburgo, morei em outras cidades, eu estudei em muitos colégios diferentes. Então, dentro dessa configuração, dentro dessa minha história, né, dessa parte da minha história, foi gerado em mim uma configuração de ser um cara mais desprendido. Então, o cara mais desprendido tem facilidade de estar num lugar, de ir para outro lugar. Eu não tenho aquela coisa muito de vínculo. Então, dentro dos 5 ministérios, o que eu menos me identifico é com o pastor. Por quê? Porque eu me vejo mais distante do pastor. Eu não sou aquele cara de amizades longas, duradouras. Tenho os amigos do colégio, os amigos da infância. Não, eu tenho os meus parentes. Tirando os parentes, eu não tenho essa galera amiga de longa data. Não tenho. E eu não tenho dificuldade de estar aqui hoje e ter que... mochilinha nas costas o tempo todo e vão para onde o Senhor mandar a gente está indo. Por isso que eu falei que em algum nível a gente esbarra em outros ministérios. Porque em algum momento eu me sinto meio apóstolo também. Em algum momento eu me sinto aquele cara que aonde eu chegar, aonde me enviarem, eu vou conseguir estabelecer o reino de Deus, a igreja do Senhor naquele lugar. Mas por quê? Porque eu trabalho o evangelista, o ministério do evangelista, acoplado com o ministério apostólico. Então, essa minha predisposição e essa coisa de cara, tem um negócio que me irrita é ver gente indo para o inferno. Eu não tenho problema com crente morrendo. Não tenho. Na boa. Às vezes eu fico triste por quem ficou. Mas quem foi, ele está indo para onde eu quero ir. Então, assim, eu não tenho problema com crente morrendo. Eu tenho problema com ímpio morrendo. Então, assim, o que dói no meu coração é ver pessoas que não conhecem a Cristo morrendo, perdendo suas vidas. É ver pessoas que, às vezes, você faz um culto, né? Quer ver deixar o evangelista louco é não ter um apelo, uma oportunidade para que a pessoa entregue a vida para Jesus no culto. Uma vez eu fiz até um acordo com o Aldo. Falei, Aldo, você nunca vai subir no culto e vai ministrar uma palavra sem dar oportunidade para as pessoas entregarem a vida para Jesus. E eu estou fechado contigo, vou fazer a mesma coisa. Então, assim, o cara fica maluco, né? Na minha cabeça é tudo assim. Todas as coisas, a gente faz tudo, né? Para convergir, para que pessoas conheçam a Cristo, pessoas possam ter esse primeiro impacto, né? Que é o novo nascimento, é reconhecer o que Cristo fez por ela. E a gente faz tudo, todos os meios, está tudo pronto. E na hora de botar cereja no bolo, a gente afunda a mão em cima do bolo e estraga tudo. Então, assim, isso me deixa maluco. Então, quando vai chegando no final do culto, eu já vou pensando, né? Que horas que esse cara vai fazer o apelo? Que horas que ele vai falar, vai dar oportunidade para as pessoas que estão aqui aceitar Jesus? Pastor Kamal, lá de São Paulo, ele colocou, depois do louvor, ele faz o apelo para aceitar Jesus. Eu falei, cara, se um dia eu estiver de frente com a congregação, esse vai ser o modelo.
Vai ter o louvor, e aquele período ali onde o pessoal ora pelos dízimos, faz as apresentações, fala do boletim e tal. Antes desse período, ele ora para as pessoas entregarem a vida para Jesus. E, caramba, tá aí uma estratégia bacana. Então o evangelista, ele tem esse coração, ele quer ganhar todo mundo para Jesus, apesar dele ler na palavra e saber que o número dos perdidos serão enormes, né? Serão como a areia do mar, mas na cabeça dele, na minha cabeça, vai ser muitos perdidos, sim, mas vai ser na China, no Japão, aonde eu não consegui chegar, porque aonde eu chegar não vai ter perdido, todo mundo vai ser salvo. Então, o evangelista tem esse coração de querer ganhar todo mundo, querer salvar todo mundo, e é um cara mais desprendido. Então, se você tem essa configuração, né, de ser um cara mais desprendido, não é um cara que quer ver todo mundo salvo, mas não tem esse interesse de caminhar com todo mundo que está salvo, provavelmente você é um evangelista voltado ali pro apóstolo e tal. Tá aí flutuando nessas áreas aí. Certo? Sim. Léo, me fizeram uma pergunta, cara. E eu vou ativar os comentários aqui pra galera fazer pergunta. Ativa aí. Mas eu quero compartilhar aqui uma passagem com uma interpretação um pouco diferente. Pode ficar tranquilo que não vem heresia, não. Mas acredito que a maioria aqui pelo menos conheça a parábola das 10 virgens. Né? São 10 virgens, o noivo está vindo, elas têm lá suas lamparinas, na de 5 faltam azeite, na de 5 não faltam, 5 que são chamadas imprudentes, 5 são chamadas insensatas. Então, a interpretação lógica que a maioria das pessoas, ou foram todas que eu ouvi até hoje, eles trazem é a seguinte: as virgens representam a igreja. E a vinda do noivo está falando desse momento apocalíptico, esse momento escatológico, né? Quando o Senhor vai voltar e está falando de quem ele vai ou ele não vai levar. Preste atenção. Algumas coisas a gente precisa considerar nessa passagem. Primeiro, eu discordo totalmente desse tipo de interpretação pelo primeiro motivo. Eu não consigo imaginar Jesus fazendo uma simbologia com 10 mulheres. Não consigo imaginar isso. Então, meu problema já começa aí, né? E partindo para outro ponto, essa parábola está exclusivamente escrita no livro de Mateus, não é isso? O livro de Mateus foi escrito para os judeus, ou seja, devemos ler e pensar em Mateus, no livro de Mateus, com uma cultura e um costume judaico. Não podemos escapar disso, não está lendo um texto tirando ele do contexto. É uma regra de interpretação, né? Você que é mestre fica isso. Você que é mestre, fica atento para esses detalhes. Você que não é também, todo mundo tem a obrigação de entender a palavra. Ó, agora livrinho bom para isso, ó. Esse daqui. Aí, entendes o que leis. Muito bom. Esse daqui também é muito bom para isso, ó. Contexto histórico, contexto, estilo literário, bom demais. Então, Léo, qual que é a minha interpretação? Baseada no costume judaico e da ideia judaica da época, você pode conferir isso em todo o capítulo 2 de Esther. Em todo o capítulo 2 você pode conferir o que eu vou falar, que você vai ver a cultura judaica implantada no capítulo 2 de Esther. Eu não creio como essas virgens sendo a noiva. Vou te explicar o porquê. Quando o rei ele queria se casar, quando o rei ele ia se casar, ele levantava no reino candidatas a se casarem com o rei. É o que acontece em Esther capítulo 2. Em Esther capítulo 2, essas mulheres candidatas a se casarem com o rei vão para um lugar chamado a Fortaleza de Suzã, né? E lá elas recebiam virgens. Quando você chegava nessa fortaleza, quando essas mulheres elas chegavam na casa das mulheres, virgens eram dadas a cada candidata, para aperfeiçoar elas para quando elas chegassem diante do rei. Curiosamente ou não, a gente tem aqui falando que os 5 ministérios, eles são responsáveis por preparar o povo santo, falando de igreja, realizar a obra e edificar o corpo de Cristo, ou seja, preparar o corpo de Cristo. Curiosamente também, são 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Na minha humilde opinião, não está falando nada a ver, não tem nada de igreja, não é nada a ver com igreja. Está falando dos 5 ministérios aperfeiçoando a igreja. Sabe o que isso significa? Que tem 2 grupos de pessoas, Léo. E o detalhe, todos eles estão dormindo.
Agora, passam pessoas acordando nesses 5 ministérios. Ei, acorda. O tempo está passando. O tempo está passando. Sabe o que vai diferenciar os 5 ministérios prudentes para os 5 ministérios insensatos? O azeite. São pessoas que entenderam o que tem que fazer na unção e não na força do braço. Sabe o que acontecia, Léo? Quando a candidata que as virgens prepararam eram escolhidas pelo rei, o rei olhava para as virgens e falava assim: vem vocês também para o palácio. Ou seja, seremos arrebatados, é nisso que eu creio. Né? Eu gasto boa parte da minha vida devocional nos livros escatológicos, sou apaixonado por escatologia. E na minha humilde interpretação, acredito que a Bíblia não te dê vazão, viés interpretativo para você dizer que passaremos pela grande tribulação, por todos os exemplos que ela te dá. Agora, o que vai definir se você vai ou não, sabe o que é? Você dentro dos 5 ministérios. Quem você aperfeiçoou. Jesus olha para o céu e fala assim: Pai, eu te agradeço porque eu não perdi nenhum do que tu me deste. Jesus, na sua primeira pregação de Mateus, ele vai pregar para mais de 5.000 pessoas. Mas por mais que ele pregasse a 5.000, ele sabia que ele tinha que aperfeiçoar 12. E foram 12 que mudaram, os 12 que mudaram a história. Então entenda o seguinte: você tem que aperfeiçoar pessoas. Léo, uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Sabe o que tem dentro do fruto? Não é só aquela parte externa que a gente vê. Sabe por que uma árvore é conhecida pelo fruto? Porque fruto produz semente. Sabe o que isso significa? Toda pessoa que está aqui inserida nos 5 ministérios tem que produzir semente. Pessoas que vão entender o que elas já entenderam. Então, sabe qual que é o maior orgulho, digamos assim, de um discipulador? É ver o discípulo passando ele. E quando o discípulo passar, entender que deu a hora de sair de cena. Acabou, eu aperfeiçoei. Quando o Senhor Jesus voltar, não tenha dúvida, meu amigo. A gente podia entrar em muito mais bases bíblicas para me te provar isso. Eu tenho tempo, estamos em quarentena, eu posso fazer isso em qualquer outro momento. Agora, quando Jesus voltar, seremos julgados por quem nós aperfeiçoamos. Quem que Deus te mandou aperfeiçoar. Por mais que você pregue a multidões, eu sou um pastor itinerante, o meu chamado é esse. Tem que pregar para 5.000 pessoas conferencistas. Não se ilude. Chamou para aperfeiçoar pessoas. Preste atenção. Somos virgens porque aperfeiçoamos, mas também somos noiva porque somos aperfeiçoados por alguém. Então, o que vai te diferenciar dentro desses 5 ministérios, o que vai te chamar a atenção dentro desses 5 ministérios é o fogo e a unção de Deus na tua vida. Você nunca vai fazer nada sem essa coisa, sem essas coisas. Então você, na sua vida particular, entenda, você é virgem, você tem que aperfeiçoar pessoas. E você não vai aperfeiçoar pessoas fora dos 5 ministérios. Quando você entender em qual ministério você está, contribua dentro do seu ministério. Se eu sou um mestre, eu vou te ajudar a entender o que eu entendi. Se eu sou um profeta, eu vou te ajudar a ter o discernimento que eu tive durante anos de caminhada. Estamos juntos, funcionando juntos. E o interessante, Léo, é que as 5 virgens têm que funcionar juntas. Senão a igreja não é aperfeiçoada. Eu preciso do apóstolo para ter uma igreja, para um desbravamento. Eu preciso do profeta para sensibilidade espiritual. Eu preciso do mestre para o ensino, do evangelista para trazer os perdidos. Eu preciso do pastor para administrar isso tudo. Não existe igreja sem isso. Por mais que você não tenha a função, o título, busque a função e aperfeiçoe a função na sua vida. Eu te asseguro, vou repetir isso novamente, cara. Tem um tempo a gente puder falar sobre escatologia, eu fico tempos e tempos, eu sou apaixonado de escatologia. Te afirmo mais uma vez, a gente vive num tempo de muita confusão, né? O cenário político do mundo tem cada vez mais se configurado para a volta do Senhor, né? Eu estava compartilhando uma coisa em um grupo, nos nossos grupos jovens, que acredita-se que esse coronavírus ele tenha sido criado por mãos humanas, né? Agora, é só um pensamento. Acredito que tenha sido a China que tenha criado, aquela dúvida, aquilo tudo. Tudo bem, eu não estou aqui para falar quem criou o vírus e quem não criou. Eu quero te levar à seguinte reflexão. Preste atenção. Por mais que fosse comprovado que o vírus fosse fruto de uma mutação de mãos humanas, eles não poderiam acusar a China porque não teriam base. Podia ser outro país que foi lá e implantou esse vírus. Fato é, eles compram dólar, soltam o vírus e o dólar vai em alta e eles compram ações e crescem. O fato é o seguinte, eles crescem em cada dificuldade, em cada pandemia, em cada loucura que acontece. Tudo bem. Eu não concordo com isso. Beleza, não estou falando aqui, não estou argumentando contra a China, não quero trazer nenhum viés político aqui. Isso. O que eu quero que você pense é o seguinte,
Qual seria a solução disso tudo? Qual seria a solução? O que resolveria? Como resolver o problema? Não podem acusar, mas não podem resolver. Você acha que os governantes no mundo não estão pensando sobre isso, cara? É claro que estão. É claro que estão pensando. Sabe qual que é a solução, Léo? Que eu encontrei, você pode me corrigir se eu estiver errado. Agora, por mais que não seja algo próximo, pode até ser, mas por mais que não seja algo próximo, é algo que já vem sendo pensado. Sabe o que é? Uma única moeda mundial. Resolveria os problemas. Você acha que as pessoas estão pensando nisso? E para que isso vai preparar o caminho? Isso prepara o caminho para quê? Essa única moeda mundial. Qual que é o viés o viés político? O viés político desse anticristo? Esse cara que vai vir aí, né, contra tudo que se diz Cristo. Ele é um cara que ele tem uma política, ele vai erradicar a fome, ele vai acabar com a fome. Ou seja, primeiro eu já vejo um pouco de comunismo, né? Mas não vamos entrar Vamos entrar nesse mérito. Acredito que ele vai distribuir melhor o dinheiro. Fato é, o anticristo criará uma única moeda, meu irmão. Preste atenção, o cenário político está se configurando cada vez mais para isso. Não se assuste se amanhã você abrir, ligar a tua televisão e ver lá uma nova proposta mundial promovida por um líder religioso ou político. Cara, o mundo está se configurando para a volta de Cristo. Voltando para o nosso assunto. Diante dessa configuração, acorde já para os 5 ministérios. Aperfeiçoe pessoas e sejam aperfeiçoadas por alguém. Então, cara, dentro dessa pegada que você acabou de deixar aí, olha que bacana. Quando a gente olha para o que Jesus fez, a gente tem que tirar as lições práticas para a nossa vida. Então a gente tem que parar com essas utopias, essas megalomanias de achar que a gente vai ser o profeta das galáxias, ou então o pastor Bambambam de tal lugar e vai pastorear o mundo todo. Cara, aperfeiçoar pessoas precisa de relacionamento, precisa de investimento, precisa de gastar tempo. Tanto que o próprio Jesus aperfeiçoou quantos? 12. E um ainda se perdeu. Traiu. Então, olha só, a gente quer a parada absurda, a gente quer aperfeiçoar centenas, milhares, milhões, e não vai rolar, cara. A gente tem que aperfeiçoar aquela galera que o Senhor confiou na gente. A gente tem que cuidar daqueles que estão ao nosso redor, a começar, né, dos da nossa própria casa. Então, aperfeiçoando esses, automaticamente, se cada um aperfeiçoar os seus, dentro daquilo que é a proposta do Senhor, né, para a igreja, para a questão dos ministérios, a gente vai conseguir juntos fazer com que o corpo de Cristo cresça e avance. Agora, muitas vezes a gente lança essa utopia, né, essa megalomania de querer ser grande e conquistar grandes coisas, porque o nosso coração ele tende a nos enganar e a querer fazer com que a gente seja algo. Só que, meu irmão, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entregamos para uma morte. Agora não sou mais eu quem vivo, é Ele que vive em mim. Então não tem mais glamour para mim, não tem que ter mais visibilidade para mim. Agora eu tenho que ser apenas um espelho. Os olhos das pessoas batem em mim, mas não me enxergam a minha pessoa. Eles precisam enxergar Cristo. Netinho, a live vai parar aqui, a gente vai ter que fazer uma próxima. Então a gente encerra e volta de novo. Mas vamos deixar aqui uma pergunta para o pessoal pensar as tretas, né, a treta através dos séculos aí, é se o apóstolo, a gente ainda não falou dele, na características do apóstolo, se o apóstolo parou, encerrou, ou se ainda existe apóstolos no nosso dia. Hoje, quando você vê, fulano de tal foi levantado apóstolo,